Boa noite, pessoal, tudo bem? Augustinho na área para mais um vídeo do canal August Projects. E hoje eu trago para vocês um vídeo prático, na verdade mais numa linha de tutorial, que para gente que é empreendedor digital, que é indie hacker, que gosta de tirar os nossos projetos do papel, eu acabei esses dias fazendo dentro do meu blog de tênis que vocês estão vendo aqui, né? Eu acabei criando uma ferramenta aqui que chamei ela de calculadora, que basicamente a ideia é, a partir de alguns critérios que eu defini aqui, nível de jogo, estilo de jogo, frequência de jogo, tipo de quadro, e eu faço a recomendação, ou o usuário que está acessando aqui o meu portal, é dada uma recomendação para ele, e o resultado sai aqui em texto, né? Então, por que eu estou trazendo essa ferramenta, né? Primeiro porque não foi tão simples de achar algo da maneira que eu queria, né? Porque aqui no WordPress a maioria dos plugins de formulário, que foi um plugin que eu usei para fazer essa calculadora, eles seguem uma linha mais de, por exemplo, vamos lá, um exemplo de formulário de uma newsletter, que a pessoa entra com o nome e com o e-mail, clica ali no botão de submissão e mostra um resultado ali de sucesso, seu e-mail foi cadastrado com sucesso, em breve traremos mais informações. Então, a maioria dos plugins de formulário do WordPress, o objetivo é esse. E aqui era diferente, aqui eu queria realmente fazer uma calculadora, mas não só usando os valores numéricos, né, e funções matemáticas como soma, subtração, multiplicação, eu queria aqui atingir ou mostrar para o usuário final um resultado em texto, né, o resultado aqui da recomendação que eu estou dando de acordo com as opções selecionadas. Então, como eu fiz isso? Vamos lá, é isso que eu vou mostrar para vocês no passo a passo. O primeiro foi achar um plugin, né? Então vamos voltar aqui, instalar de plugins. Dentre vários plugins de formulário, eu acabei escolhendo esse aqui que chama Calculated Fields Form. Então basta você procurar digitar o nome dele aqui nos plugins do WordPress e ele vai aparecer, e depois você ativa o plugin. Ativando o plugin, e ele vem aqui já Calculated Fields Form. Beleza, então aqui a gente já tem ele. Então a primeira coisa, eu aqui tenho a minha calculadora que está no ar, né, que é a recomendação de raquete, e aqui eu fiz um treino de uma recomendação de tênis, e é isso que eu vou estar mostrando para vocês. Então, antes de eu criar o formulário, é importante a gente definir os critérios, né? Então, os critérios da recomendação de um tênis, eu escolhi dois, para não ficar muito longo nesse vídeo. Então, o primeiro é a faixa de preço, e depois a durabilidade. Então, o usuário que quer comprar um tênis, ele vai poder escolher um tênis até R$ 150, de 150 a 300 ou mais que 300, e com durabilidade 6 meses, um ano, né? um ano ou 2 anos, né? E aí, a partir disso, eu vou recomendar o tênis XY ou Z. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai vir aqui dar um nome para o formulário. Vou chamar então de calculadora de tênis novo. E aqui eu venho criar o formulário. Vocês podem ver que já é criado alguns campos, né? Então, vamos deletar tudo que a gente não vai usar para começar do zero. Vou deixar só esse elemento aqui, né, de essa label, vou só mudar o nome dela, colocar o mesmo nome que a gente deu, então
calculadora de tênis novo e vamos colocar escolha, te ajudamos a escolher. Escolha seu tênis novo. Então, beleza. Mas antes de eu mostrar de eu realmente fazer a calculadora, eu vou salvar, mas eu queria mostrar uma coisa que é muito importante. A gente tem que vir aqui embaixo e garantir que o botão de submissão do formulário ele está como no, né? Por quê? Porque, como eu disse, eu não quero submeter um formulário. A gente vai trabalhar a nossa calculadora em cima do botão que eu vou criar e ao clicar no nosso botão, né, nesse botão aqui, recomendar, ao recomendar, aí eu vou exibir o resultado. Por quê? E o porquê disso? Porque nesse plugin, o Calculated Field Disform, se eu habilito o botão de submissão, ou ele vai me redirecionar para uma outra página, ou ele vai me mostrar a mensagem, né, de sucesso, e pode ficar até na mesma página, mas vai me mostrar a mensagem de capturamos seu e-mail, ou obrigado por preencher o formulário, enfim, né? Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que ao clicar no botão, não precisa mudar de página, né? Mas o principal objetivo é ao clicar no botão, ele vai ficar nessa página e vai exibir o resultado aqui. E, assim, eu vou mostrar, né, a parte ali matemática e a parte de como a gente faz isso, como eu coloco um botão e clico nele, mostro o resultado aqui, e não vou focar no CSS. Obviamente, no CSS, na parte visual aqui da nossa ferramenta. Obviamente, depois, você pode, aqui no Calculated Field Form, ele tem campo para você editar o CSS, né? Então você pode trabalhar nisso. Mas aqui, então, vamos focar na criação do nosso formulário e depois do nosso botão que vai, ao ele ser clicado, ele vai exibir o resultado. Então, a primeira coisa, nós vamos criar dois códigos com 3 opções cada, né? Que vai ser para atender os nossos critérios de faixa de preço e de durabilidade. Então, no primeiro deles, eu vou editar aqui, né? Então, o Select Choice, eu vou colocar faixa de preço. E aí aqui, nas alternativas, o texto, eu vou colocar, aqui eu vou copiar para a gente ganhar um pouco de tempo, até R$150, de 150 até R$300, e mais que R$300. E aqui eu vou colocar os valores 1, 2 e 3. Por quê? Porque na nossa fórmula a gente vai trabalhar em cima desses valores. Ou seja, eu vou usar um cálculo bem simples, que eu vou estar digitando aqui para vocês verem, mas basicamente qual vai ser a ideia? Se a pessoa, ou seja, cada valor aqui então vai ser 1, 2 e 3, e aqui também 6 meses vai ser 1, 1 ano vai ser 2 e 2 anos vão ser 3. Então, se a pessoa escolher um tênis de R$150 e 6 meses, ou seja, 1 mais 1, 2. Então, se for menor ou igual a 2, eu vou recomendar o tênis X. Se for 3 ou 4, ou seja, se a pessoa selecionar, por exemplo, R$150 até 300 com durabilidade de 1 ano, eu vou recomendar o Y.
E se for de 5 ou 6, né, maior que 4, que vai ser aqui 3 mais 3, né, no caso, 6. Ou, obviamente, também se ela escolher, por exemplo, aqui 2 e 3, também vai dar, né, vai recomendar o Z, mas a ideia também não vai ser deixar o cálculo muito complexo. Isso daí, depois, na lógica, né, dá para vocês criarem uma lógica melhor. Então, a ideia é basicamente só conseguir exibir, né, e não focar tanto em deixar o melhor, a melhor lógica. Então, ou seja, que nem eu disse, vocês vão ver a lógica, né, que eu vou tá fazendo, mas basicamente ela vai acabar atendendo mais do que nem eu disse. Como vai ser ali 5 ou 6, vai atender basicamente as duas últimas opções, mas se ele escolher a opção 2 e a opção 3 aqui, por exemplo, ou a opção 3 e a opção 2, também vai entrar aqui no critério Z. Mas, vamos lá, então como que a gente coloca essa lógica? Então, primeiro a gente tem que setar aqui como valor e colocar choice value, né, porque a gente vai pegar pelo valor do radio button e não pelo texto, e dar um salvar. Aí aqui a gente vai no segundo, né? Só mostrando para vocês, aqui embaixo tem Add CSS Layout Keywords. Então aqui eu posso estar colocando ali o CSS que nem eu comentei para você, para nesse caso, por exemplo, estilizar os radio buttons. Mas aqui vamos focar em fazer esse segundo, né? Então primeiro vamos mudar, tirar o Select Choice, vai ser ali durabilidade. E agora a mesma coisa. Eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. 6 meses. Aqui vai ser 1 ano. E aqui vai ser 2 anos. Mas aqui novamente eu vou estar trabalhando com os valores numéricos e em cima do valor, né? Beleza. Ok, fizemos isso, então a gente já tem metade do caminho andado, né? Temos aqui os dois checkbox, né? Checkbox não, desculpa, dois radio buttons. E agora o que falta? Faltam duas coisas. A primeira coisa é o nosso botão, vou trazer ele aqui. E depois, que eu já vou arrastar aqui agora, é uma opção que chama Calculated Field. E aqui que a gente vai fazer a mágica. Mas primeiro, vamos focar no nosso botão. Para a gente fazer o comportamento que eu mostrei para vocês aqui na calculadora de recomendação de raquete, eu venho aqui nele, né? E eu passo ele de button para calculate. E a gente precisa passar ele por quê? Porque é aí que ele vai comunicar com o nosso calculated field. Vou aproveitar para mudar o nome dele e vou colocar ele aqui para enviar, né? Poderia ser recomendar, mas só para deixar diferente aqui, eu vou dar o nome dele aqui de enviar. E no botão, só dessa maneira já está ok. Então, beleza. Então agora a gente vai trabalhar em cima do Calculated Fields. Só um parênteses que a gente vai precisar usar. Guardem aqui, que nossos radio buttons, o primeiro tem field name 1 e o segundo field name 2. Que a gente vai usar essas informações. Então, beleza, vamos aqui para o nosso Calculated Fields. E aqui tem algumas coisas bem importantes. Primeiro, vou mudar o nome dele aqui de Untitled para resultado, por exemplo, né? Resultado. Então, o que é importante, né? A gente pode deixar que ele
aqui esse como read only, e também a gente pode deixar essa opção aqui de if value entry manually no evaluate question, mas essa aqui ela é indiferente, por quê? Porque essas outras duas que a gente vai marcar agora, que acabam sobressaindo e acabam sendo importantes para a gente, né? Então a primeira é validate equations results, e a segunda, que também é muito importante, é do not evaluate dynamically. Por quê? Porque a gente só quer avaliar, né? Só quer ter o resultado no final, quando pressionar o botão, né? E não quando eu for clicando em cada radio button. Então, só quando eu clicar no nosso botão, né, que ele está aqui como field name 3, é que eu quero ter o resultado. Eu vou salvar isso daqui. E agora antes, bom, vou dar um preview só para vocês verem. Mas vocês podem ver que ó, ainda não vai fazer nada. Por quê? Porque agora é que a gente vai colocar a lógica, né? E vai colocar a informação de texto que vai ser exibida. Então, voltamos aqui no nosso Calculated Fields. E a gente vai vir aqui nessa parte Advanced Equations Editor. E é aqui que a mágica acontece. Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês aqui ao vivo, né, no live code mesmo. Então, vamos seguir aquela lógica simples que eu falei para vocês, e aí, obviamente, vocês podem estar melhorando a lógica de acordo com a necessidade, mas o objetivo aqui é fazer funcionar e exibir o resultado em texto, né? Então, o que a gente precisa? Vão ser 3 condições, né? Então, vão ser, se ele selecionar o primeiro de cada um, que vai dar a soma até 2, vai exibir recomendação do TNX. Se ele selecionar o segundo de cada um, né? Ou o primeiro do primeiro e o segundo, ou seja, quando der soma 3 ou 4, ele vai recomendar o Y, e quando der uma soma 5 ou 6, ele vai recomendar o TNZ. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, para isso, o que a gente precisa? A gente coloca um if, né? E aí a gente começa a fazer as nossas somas. Então, como que vai ficar o nosso sum? Né? O nosso sum ele é composto de 2 partes. Então, a primeira vai ser, a gente tem que passar aqui os field names, né? Então, eu vou colocar field name 1, que são os campos, né? E o field name 2. Beleza. Dito isso, o que a gente vai fazer? Aí sim, se eles se o field name 1 e o field name 2 for como que eu falei para vocês, então vai ser vamos usar desse jeito, menor ou igual a 2, né? Aí a gente vai vir aqui e vai recomendar o TX. Depois, se não funcionar de primeiro, eu confiro a sintaxe, mas vamos assim. Beleza? Aí, ok. Beleza, então agora a gente vai para a segunda soma, né? Para o nosso segundo if. Então, beleza. If sum. Beleza, mesma coisa. Aqui eu vou estar copiando para a gente ganhar tempo. Então aqui vai ser menor ou igual a 4, né? Que nem eu disse, a lógica pode ser melhorada, mas
vou quebrar para ficar mais fácil de ver também. Vamos seguir, né? Então, ou seja, se ele digitar 3 ou 4, vai entrar nesse. Se ele digitar 1 ou 2, vai entrar no primeiro. Então, recomendamos Y. Aqui a mesma coisa. E aqui o nosso último if. Se sum, mesma coisa. Field name 1 e 2 for menor ou igual a 6, recomendar o tênis Z. Então, beleza. Fechou o sum. Aqui ele fechou o último if, o segundo if, o primeiro if. Agora a gente salva e vamos testar. Salvamos ali, salvamos aqui. Vamos testar. Será que vai de primeira? Vamos ver, né? Vamos ver se a sintaxe ali ficou certa. Então, beleza. Até R$150 e 1. Então, ele não apareceu. Só agora que eu der o enviar. True. Mas deu true. Então, tem alguma coisa ali que está errado, né? Porque ele deu true e não deu o resultado que eu queria. Provavelmente é ali na sintaxe que eu falei para vocês. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos ver o que está errado aqui na sintaxe. Vamos pegar o outro exemplo aqui que eu fiz. Então, aqui as mesmas opções. Aqui, aparentemente, está igual. Deixa eu colar aqui para ficar fácil de ver. Sabia que tinha alguma coisa diferente. Então, vamos lá. O sum eu fechei errado ali. Vamos voltar. Construir ele de novo. E vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui nesse editor que fica melhor. Então, basicamente, é aqui, ó. Foi aqui que eu errei. É aqui que eu fecho. Ele faz sentido, né? Porque ele vai fazer a soma desses dois campos e aqui com a nossa regra, né? Nossa condição. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele fecha aqui. Agora sim. Então ele vai pegar o campo 2, se for menor ou igual a 2, recomendar x. Aí se for menor ou igual a 4, recomendar y, menor a 6, recomendar z. Então vamos lá. Salvei. Preview. Mesmo teste. Até 150, 6 meses, enviar. Aí, recomendar X. Se eu mudar aqui, ó, 2 anos e 150, ou seja, 1 aqui e 3 aqui, 4, o que ele vai recomendar? Y. Beleza? Porque eu falei para você, não necessariamente ele pegar o primeiro vai recomendar X, o segundo, e o terceiro Z, porque ele está recomendando de acordo com a lógica que eu coloquei ali, né? Mas, por exemplo, a gente recomendar Z, né? Então vai ser, se o preço, nesse caso, com 2 anos, for mais que 300, ou de 150 a 300, né? Porque aqui, 2 mais 3, 5, recomendou Z, ou aqui, recomendou Z também, né? Então é isso, né? Vocês viram ali que funcionou certinho a lógica, viram aqui novamente o que é importante, né?
Então, aqui nesse campo de Calculated Fields, é importante validar essa opção, né, Validated Equation Results, e não avaliar dinamicamente, porque eu só quero avaliar quando eu clicar no botão. E aqui no meu botão é importante eu mudar ele de button para Calculate. Então é isso aí, rapaziada. Deixa eu parar de compartilhar para finalizar aqui o vídeo. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginei, mas eu quis detalhar um pouco, né? E aí você fica à vontade para ver ele na velocidade 2, né? Ou para já ir nas partes que te interessa. Mas eu quis detalhar ele bastante, eu quis digitar ali com vocês, para vocês verem como que faz esse tipo de calculador e como exibe o resultado dela, né, em texto e não em número, né? Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, e vou estar produzindo mais vídeos aqui práticos, né, para gente que gosta de pôr a mão na massa, para gente que cria projetos digitais, né? Então, esse foi aqui um exemplo de uma ferramenta que eu coloquei aqui no meu site em WordPress e que é muito bacana para você que tem, por exemplo, um projeto em WordPress e quer criar uma ferramenta, uma calculadora desse tipo. É isso aí, galera. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. E é só o começo.